Olá, Deus te abençoe, Pastor Benhur por aqui. Estou aqui, como sempre, no quarto do meu filho. Nós não temos um escritório específico para isso, mas eu faço questão de gravar aqui. Primeiro que eu compartilho do computador com ele, é o ambiente de estudo dele. E segundo, porque eu gosto desse ambiente informal. Você pode estudar aí na sala da sua casa, na mesa da cozinha, no quarto, no seu quarto, onde você puder. O importante é que você estude a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá para mais uma aula. Mateus capítulo de número 14, ok? Interpretaçãobiblica.com.br. Obrigado por você fazer parte desse sonho, dessa estrutura de interpretação bíblica que tem orientado e motivado já milhares de pessoas e o nome do Senhor tem sido glorificado. Vamos lá? Mateus capítulo de número 14, interpretação bíblica verso por verso, para que você seja estimulado e desenvolva a sua capacidade de ler e entender a Bíblia de forma simples e prática, ok? Mateus capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Quando você lê um versículo como esse aqui, ó, você tem a impressão que nada pode ser tirado, nada pode ser interpretado ou entendido a partir dele, né? Olha que interessante. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Isso aqui significa que toda a família de Herodes ouviu falar de Jesus. Significa que, ao ouvir falar de Jesus, a salvação que havia em Jesus também bateu a porta de Herodes, mas ninguém de relevância valorizou. Então, só que você já pode levar em consideração que muita gente importante vai ter acesso a Jesus, mas isso não significa que vai dar valor ao processo de salvação. Interessante, né? Uma interpretação simples para você entender que pode se extrair muita coisa do texto. Versículo 2, e disse aos seus criados. Conseguiu entender isso aqui, ó? Herodes ouviu falar de Jesus e é ele, Herodes, quem está pregando sobre Jesus para os seus criados. É ele quem diz, ó, este é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Veja, ele mesmo desprezando a salvação de Jesus, é ele quem dá testemunho. Esse criado aqui futuramente vai se tornar discípulo de Jesus lá na frente. Então é ele quem dá testemunho a respeito de João Batista. É o próprio Herodes quem faz isso. Então olha só, Deus não fica sem testemunha. Mesmo que Herodes não quis aceitar a salvação, ele foi obrigado a testificar dela. Deus é um Deus tremendo, né? Versículo 3, vamos unir o 3 e o 4. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Então havia uma confusão aí, Herodes estava irado com João Batista. Lembrando que todo esse conteúdo escrito aqui, ó, de aula, da minha lousa eletrônica, aqui do meu quadro eletrônico, é disponibilizado em PDF para você baixar, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? O pai de Herodes havia procurado a morte de Jesus quando ele tinha 2 anos de idade. E a memória ou a consciência assassina, ela está sendo ressuscitada através das vítimas dos próximos assassinatos, no caso aqui João. Então a memória de assassinato está sendo ressuscitada em Herodes, o filho. Veja que a herança de maldição continua seguindo a geração de Herodes. Versículo 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Querendo matá-lo, temia o povo. Ou seja, fica claro que a voz do profeta, ela não está sujeita às insígnias de um governo. Então ele tinha medo, ele temia a ação profética que operava em João. Então a voz do profeta não está sujeita à insígnia de um governo. Agora, o povo a quem um político despreza é esse mesmo povo que o político tem medo, que o político teme. É uma pena que o povo em si não saiba disso e se deixe ser manipulado muitas vezes. Versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Então nós temos aqui, ó, Herodes, seu aniversário, a filha de Herodias, que era sua enteada, e o agrado que ela produz como dançarina. Então, nós vamos nos encaminhando agora para o desfecho triste da morte de João. Veja o resultado da embriaguez, veja o que o álcool opera na corrente sanguínea
de um homem sem temor. Olha o que vai acontecer. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que predisse. Ou seja, ele estava embriagado. E o efeito do álcool no sangue fez com que ele prometesse e agisse desordenadamente, descontroladamente, desequilibradamente, sem saber praticamente o que estava fazendo. Então ele faz um pedido para a dançarina, dizendo, pede o que você quer. E agora o espírito de Jezabel, que quer matar a autoridade, que é o mesmo espírito maligno lá do Antigo Testamento, começa a operar ali. Versículo de número 8 diz, ela, instruída por sua mãe, porque na verdade o desejo de vingança era da mãe, pelo que João Batista profetizou lá no dia quando Herodes foi confrontado, ela disse, me dá aqui o prato, em um prato a cabeça de João Batista. A mãe, a matriarca, orienta a filha a pedir a cabeça de João Batista para Herodes. Então, duas coisas aqui que a gente precisa destacar que é interessante. Ó. Existem duas coisas que valem muito para autoridades tiranas. Primeiro, um homem de joelho. Porque sempre que uma autoridade, ainda que tirana, esboça uma reação de movimentação, ele vai querer que alguém ore por ele. Então, ou ele teme a palavra profética de um homem de Deus, de um homem de joelhos. Então, duas coisas que valem muito para a autoridade tirana. Um homem que ore por eles, ou a cabeça de um profeta em uma bandeja. Percebe a ironia do destino? Se estiver orando por mim, eu temo e reconheço. Mas se não, o que vale muito para mim é, em vez de que ele me amaldiçoe, então que eu corte a cabeça dele. Forte, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Versículo 9. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Veja que ele temeu. Ele preferia, apesar dos tumultos, João Batista ali profetizando, porque a qualquer momento poderia favorecê-lo, do que correr o risco de provocar a ira de Deus, o que de fato foi feito no futuro, né? Mas ele se aflige, porém ele estava embriagado e deu a sua palavra e tinha que, por vaidade, cumprir a sua palavra. Então, quem valia mais naquela discussão? Porque aqui a gente tem quatro princípios aqui, quatro valores aqui de câmbio. Quem é que valia mais? A sedução da dançarina, a ordem da matriarca que pediu a cabeça, o reino de Herodes, porque ele havia falado em nome do reino, né? Ou a cabeça de João Batista numa bandeja. Percebe? Toda autoridade e liderança tirana vai gravitar em torno dessas discussões para poder decidir. Tá? Versículo de número 10. E mandou degolar João no cárcere. Olha aqui a situação. Mandou degolar João no cárcere. O poder da sedução detém o espírito de controle. Então aqui, ó, tudo girou em torno do estado de embriaguez dele e do poder de sedução da menina. Isso exerceu controle, que é que o espírito de Jezabel que opera através do processo da sedução que faz cegar homens de autoridade. Né? Versículo 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Percebe que a coitada da jovem aqui é apenas um canal, apenas um instrumento para a maldade da mãe. Então a cabeça de João Batista vem para as mãos da menina e a menina diz, não é comigo, levou para a mãe. Quer dizer, aqui está a trajetória da culpa. Eles cortam a cabeça de João Batista, colocam na bandeja, leva a cabeça para a dançarina, para a menina, e ela entrega para sua mãe. Então volta para o ponto original. Então às vezes você pensa que a moçazinha é o problema, e na verdade o problema é a matriarca. A fonte do problema é outra. Interessante, não? Versículo 12. E chegando os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram e anunciaram a Jesus. Jesus agora, ele entende que a sua hora está chegando no ministério. Ele precisava então estabelecer com força o seu ministério e o seu propósito, porque havia uma ética interessante em Jesus. Ele não fez nada enquanto João não desceu ao cárcere e só depois que ele foi ao sepulcro. Então João precisava sair de cena para que Jesus pudesse estar ativo. Né? Isso era profético. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Porque imediatamente foi sendo confirmado, passo a passo, reconhecido o ministério de Jesus na substituição ou no lugar de João. Então, imediatamente as multidões reconhecem a Jesus. E agora passam a seguir a Jesus, e por onde ele estaria falando, no lugar de João,
as multidões seguem a Jesus agora. Então isso é gradativo, é passo a passo. O processo de, por exemplo, substituição, o processo de sucessão. Tá? Versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então aqui, veja que a direção de Jesus foi para um lugar deserto. A gente tem que colocar depois aqui o versículo 15 junto. Ele está indo no deserto, na direção do deserto, e a multidão vai com ele. Ele está cheio de compaixão e começa a curar e a libertar. Então essa compaixão íntima aqui de Jesus destaca a atitude fundamental de um líder, que é a compaixão pelo seu povo. Então Jesus agora vai para onde? Curiosamente, para o lugar da onde João Batista saiu, que talvez ele não deveria ter saído. Ele vai para o deserto. O que acontece lá no deserto? Que aqui é a parte interessante. Ó. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então aqui, ó, aqui está o grande segredo para os ministros de Deus que passam pelo deserto. Deus não te permitiu o deserto para que você coloque os seus olhos no deserto, nas horas de deserto e nas necessidades. Pô, estou passando num deserto, o que está acontecendo comigo? Deus te permitiu o deserto para que você cuide das pessoas que estão com você no deserto. Ele mandou sobre o seu cuidado. Então, ministros de Deus, discípulos de Deus, não enfrentam deserto por acaso. É para você cuidar das pessoas que estão ali. Lembre-se, todo ministério que enfrenta deserto estará associado à responsabilidade social. O Senhor está te colocando ali para cuidar daquela gente. Percebe? Quando você cumprir a missão, o deserto vai terminar. Hã? Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Veja que ele chama a atenção dos discípulos para alimentar a multidão, porque é Deus quem vai dar habilidade a seus ministros para suprir a necessidade do povo. Certo? E muitas vezes essa habilidade vai acontecer em momentos, em circunstâncias, em meios onde não há provisão visível. Então Deus vai entrar com milagre a partir do momento que você como obreiro, você como líder, você como ministro, como discípulo, começar a se mover, começar a agir. Olha os versículos 17 e 18. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Então, profeticamente, esses 5 pães aqui fazem parte dos 12 pães que Jesus queria oferecer à multidão em 2 momentos específicos. Lá na frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, a primeira multiplicação tinha 5 pães, na segunda multiplicação tinha 7 pães. 5 mais 7, 12. Lá na frente eu vou te explicar o que isso significa. Então, os pães estão associados aqui ao que Jesus desejou fazer e oferecer à multidão nesses 2 momentos específicos, que era a primeira e a segunda multiplicação. Então, vamos para o versículo 19 para você começar a entender aqui. Eu fiz mais 2 registros aqui que vale a pena destacar. Todo ministro de Cristo é levantado com capacidade de provisão de Deus para a multidão. Percebe? Então, aqueles pães, eles representavam o serviço dos ministros, dos discípulos para a multidão, porque é isso que significa os pães, só que ganha significado maior lá na frente. Então vamos avançar um pouquinho mais. Ó. Versículo 19. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então aqui o nosso pouco na mão de Jesus vai se tornar uma bênção poderosa que voltará para nós com poder de multiplicação. Então a ordem e a obediência são fundamentais aqui na hora do milagre. O povo está sendo organizado, preparado para receber o milagre. E quando Jesus dá graça e parte o pão, ele dá primeiro aos discípulos, que representa a igreja, e é aos discípulos, a igreja, que vai dar à multidão. Então ele vai sempre repartir primeiro com a igreja. Versículos 20 e 21. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Vale a pena esse destaque aqui, ó, cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então o destaque aqui para a primeira multiplicação é o fato de todos comerem e se saciarem. Então eles estão saciados. Por que esse destaque? Porque na segunda multiplicação eles comem, mas não se saciam. Sacia algo que tipo, comi muito e eu não aguento mais. Então havia uma sobra. Tá entendendo? Então aqui, ó, houve fartura de 12 cestos cheios.
Então aqui, não, essa palavra está errada, me desculpe. Aqui é o cálculo. O cálculo da multidão é 3 por 1 para calcular o número da multidão, ou seja, chegando a 15 ou 20 mil pessoas. Então faz lá 3 vezes 5 mil, 15 a 20 mil pessoas aproximadamente. 3 vezes 5, 15. Se for 4, 20 e por aí vai. Tá? Mudamos essa palavra aqui, é cálculo, tá? Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Jesus agora obriga os seus discípulos a mudarem de direção. Veja que há uma imposição. Eu não estou dando uma sugestão fora do texto interpretativo. É pelo texto. Você talvez já me ouviu falar outra coisa. Mas aqui, ó, ele está dando uma nova direção, está obrigando-os a tomar uma direção, e ele tinha como propósito fazer com que eles pudessem alcançar algo lá na frente, mais relevante. Então Jesus queria que eles acelerassem o passo. Jesus começa a fazer com que Jesus começa a fazer o que eles deveriam fazer, que é despedir a multidão. Por que Jesus assume também o lugar deles? Para deixá-los livres para seguir adiante. Porque o novo nível estava lá na frente e Jesus tinha pressa. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E isso é muito interessante, ó. E chegada já à tarde, estava ali só. Porque quando os discípulos cumpriram a ordem de Jesus para ir adiante, passar adiante, eles passaram a estar sob o poder da oração pessoal de Jesus. Jesus os cobriu em oração. Quando eu e você decidimos seguir adiante, seguir o propósito de Deus, nós vamos estar debaixo da cobertura e da intercessão dele. Quer dizer, todas as nossas noites, o nosso momento de solidão, receberão a intercessão dele e ele nos cobrirá enquanto estivermos na vontade dele. Ok? Fantástico isso. Versículo 24, e o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o mundo espiritual está soprando, o vento é contrário. O mundo espiritual contrário quer que a gente sofra um naufrágio e morra na jornada. Porém, o discernimento e a disposição em crer que nós estamos no caminho certo faz com que a gente aproveite os ventos contrários em favor da nossa embarcação. Então, é aquele ditado, nenhum vento ajuda para quem não quer navegar. É só você ajustar as velas e aproveitar o vento contrário. Agora 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quer dizer, existe um ministério na oração da madrugada, que é um mistério na oração da madrugada, que é ativo entre as 3 e 6 horas da manhã. Esse é um período aqui, ó, muito estratégico, não é por acaso. Jesus vai à quarta vigília da noite, algo em torno de 3 a 6 horas da manhã, para tentar ajudá-los. Ele vai andando sobre as águas. Para tentar não, para alcançá-los, né? E aqui tem um mistério, por isso que o período de oração das 3 às 6 da manhã é algo sobrenatural. O mundo espiritual está extremamente ativo nesse período. E é nesse período de 3 às 6 da manhã que uma janela sobrenatural de fé se abre e começa a trabalhar a nosso favor. Nesse momento aqui, ó, das 3 às 6 horas da manhã, o tratamento de Deus com as circunstâncias é elevado para níveis sobrenaturais de ação e de favor de Deus. Versículo 26. Os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos não conheciam ainda na totalidade quem era Jesus, a pessoa de Jesus. Então eles confundem Jesus com o espírito, meramente o espírito com um fantasma. Isso vai mudar lá na frente, ó. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então ele está dizendo, ó, está faltando ânimo para vocês. Então faltava o ânimo para reconhecer Jesus. Significa que essa palavra ânimo, que está conectado com alma, que tem a ver com o coração, significa que faltou-lhes descansar nas palavras de Jesus. Isso é fé. Então, enquanto nós não pudermos ouvir Jesus em nosso coração, ele não acalmará a tempestade. Então, isso tem que ter ânimo e calma aqui dentro de nós. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro consegue aceleradamente entender o processo de Jesus ali sobre as águas. Então, ele está representando aqui o crente que chega na igreja e desafia o Senhor no culto.
se é o Senhor me dá, se é o Senhor fala, se é o Senhor faz, se é o Senhor me mostra, em algum momento do culto o Senhor vai olhar para você e vai dizer, então vem. Aí vem o segredo aqui, que é uma chave poderosa nesse texto, ó. Versículo 29. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, quando a nossa direção for Cristo, e não dermos mais atenção aos ventos que sopram contrários ou contra nós, andaremos sobre os nossos desafios, medos e insegurança. Então mantenha os olhos nele. Mas agora amplia a revelação, ó. Mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Para aqueles que ficaram no barco, o vento também cessou. Não cessou? Porém, não houve conquista. Esse é o diferencial de Pedro. Você tem duas opções. Ou você espera no barco o tempo necessário para o vento se acalmar, ou você encara com foco em Jesus o vento, o mar e a tempestade, olhando para Jesus e vive uma conquista e tem uma história para contar. Olha o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé é a única arma que vence o medo. E o medo é a única arma que pode matar sua fé. Agora, pode faltar qualquer coisa para a vida do crente, só não pode faltar a sua fé. E isso tem a ver com Romanos 10 e 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a ausência de fé é a ausência da palavra. Ter fé é exatamente isso, descansar na palavra. Jesus disse, vem Pedro. Então se ele disse vem, vá. E se eu morrer afogado, pastor? Olha lá, ó. E se morrer afogado? Ele te ressuscita, fica tranquilo. O importante é confiar. Vai para a água. Tem uma história para contar. Tem uma conquista diferente daqueles que esperaram confortavelmente no barco. Não é? Aí vem aqui uma coisa bem legal, ó. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nessa ocasião aqui, Jesus não diz cessa, para, termina, percebe? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, diferente de outras circunstâncias lá na frente. Por quê? Qual que é o segredo? Observe que nessa ocasião, quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Alguns ventos de provação que vêm contra a nossa vida não serão acalmados e não serão repreendidos. Os ventos irão cessar quando a gente aprender a lição. Quando a lição for aprendida. Quando não se aprender a lição, Deus vai ter que intervir com voz de comando. Mas se você aprender a lição, é só ele entrar no barco que vai ficar tudo bem. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora, quando Jesus sobe no barco e os ventos cessam, eles deixam de vê-lo como fantasma e agora passam a vê-lo como Filho de Deus. Então quer dizer, para quem precisa se arrepender, nada melhor do que adorar. Então eles começam a adorar dizendo, tu és o Filho de Deus. Então se você está arrependido num processo de arrependimento, o caminho é a adoração. Versículos 34 e 35. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Olha, os homens daquele lugar o conheceram, quer dizer, as habilidades e o dom de Deus na vida de uma pessoa vai fazer com que até os estranhos os reconheçam. Essa vai ser a graça de Deus. E no versículo 36, encerrando o capítulo 14 de Mateus, rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Jesus está aqui, 1 Coríntios 12, 6, operando no dom e na diversidade de operações. E, claro, é bem provável, Lucas 8,44, que nesse momento aqui, nesse instante aqui, dentro da harmonia dos evangelhos, o testemunho da mulher do fluxo de sangue já havia chegado até eles. Amém? Maravilhoso, não? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.